Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor Jesus Cristo falou comigo. No dia 23, eu estou falando de 23 de junho de 2025. Perdão, irmãos, no dia 22, eu orei ao Senhor e perguntei para Ele o que o Senhor queria, qual era a vontade dEle para estes dias. Com relação à minha oração, eu queria saber o que eu preciso orar, como eu preciso orar nesses últimos dias. E o Senhor Jesus Cristo me orientou a ler Efésios capítulo 6. Ele trouxe ao meu coração o desejo de ler Efésios 6. Então eu comecei a insistir na leitura de Efésios 6. E no dia seguinte, o dia 23, ele me mostrou o versículo 18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando o Senhor Jesus Cristo mostrou isso aqui para mim, ele me disse sobre a guerra espiritual que está acontecendo. Irmãos, essa guerra está se dando nos ares e está havendo uma intensificação contra a igreja. E quando eu estou falando de intensificação, não estou falando só de lutas, não, eu estou falando de distração também. Para quê? Para que a igreja deixe de orar, para que a igreja deixe de falar o evangelho, para que a igreja deixe de trabalhar. E é o que nós precisamos fazer agora no último tempo. Neste último tempo, a vontade de Deus é que muitos se acheguem ao Evangelho. E isso, para que isso aconteça, a igreja tem que estar na sua posição. Nós não podemos nadar e morrer na praia, né? Nós não podemos ter trabalhado tanto até agora e chegar nesse momento e a gente paralisar. Então, o que nós precisamos? Precisamos orar mais e interceder uns pelos outros para que a igreja esteja firme, para que a igreja esteja sempre constante e abundante na obra do Senhor, para que a igreja esteja focada e não distraída, tá certo? Então foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou no meu coração. Mas do dia 23 para o dia 24 ele me deu um sonho, e o sonho concordava exatamente com isso. Irmãos, a boa parte da igreja, neste momento, está distraída com outras coisas, como o que eu vou comer, o que eu vou vestir, quanto eu vou ganhar, enfim. Veja comigo o que Jesus me mostrou nesse sonho. Nós estávamos num lugar que era um lugar amplo, com diversos ambientes, tinha um pouco de natureza e tudo parecia assim um clube. E nesse lugar havia muitos irmãos. Eu acredito que cerca ali de uns 50 irmãos ali naquele lugar. E eles estavam espalhados. Naquele lugar eu fazia ministrações diárias, reunia alguns irmãos e ministrava para eles, pegava a Bíblia, nós líamos a Bíblia, eu falava alguma coisa e nós orávamos juntos. Isso acontecia todos os dias. Só que as pessoas que ouviam essa ministração eram pouquíssimas. Era em torno assim de umas 6 pessoas, talvez um pouquinho mais, não sei. Mas nós começávamos a trabalhar, estava no sonho a irmã Ruth, enfim, aqui que vocês já conhecem aqui do canal, enfim. Nós estávamos trabalhando, e mais algumas pessoas, nós estávamos trabalhando no sentido de juntar, de chamar os irmãos. Era muito importante que esses irmãos viessem para essa ministração que nós queríamos fazer. Por quê? Porque ela seria a última ministração. Depois dela, nós iríamos embora. Então, nós trabalhamos por isso. Eu me lembro até que teve uma cena no sonho que a irmã Ruth chamava um irmão. Esse irmão era um irmão que caminhou conosco e que não caminha mais. Ele ficou para trás e ele estava
assim como encostado num quiosque, conversando com a moça que estava lá dentro. E a irmã Ruth ia lá e falava para ele, vamos lá, né? E puxava ele. E ele falava assim, eu não quero ir. Eles estavam distraídos, as pessoas estavam distraídas, sem perceber que era a última oportunidade, que era a última chance de ouvir o evangelho. E então, nós nos reuníamos e vinha um pouco mais de pessoas, né? Vinham um pouco mais de irmãos do que de costume, mas muitos estavam distraídos. E então o sonho terminava ali. E o que o Senhor Jesus Cristo ministrou no meu coração foi exatamente isso. Irmãos, nós precisamos orar pela igreja, porque muitos dos nossos irmãos estão distraídos. Eles não estão percebendo que esta é a última hora. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo mostrou como uma última pregação este avivamento que está acontecendo. Irmãos, nós que estamos firmados em Cristo, sentimos que nós precisamos fazer mais por Ele, que nós precisamos orar mais, que nós precisamos buscar mais. Mas quem está sentindo isso são aqueles que estão firmados em Cristo. Por que nós estamos sendo chamados a fazer mais? Porque exatamente está acontecendo um avivamento. Esse avivamento está dentro dos nossos corações, está acontecendo lá dentro. E por causa disso, outras pessoas vão se achegar a Cristo. Mas se a igreja estiver distraída, o inimigo vai barrar que outras pessoas venham a Cristo. Então nós precisamos neste momento orar para que a igreja esteja ativa, orar para que a igreja não esteja distraída, porque é assim que o inimigo está tentando paralisar a obra de Deus. Eu não sei se ficou claro. Enfim, eu peço que você, por favor, me ajude a levar essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvi-la. Nós estamos já na última hora e vem aí a última pregação. Um dia desses vai ser a última chance das pessoas ouvirem o evangelho. E é nesses dias, irmãos, que Jesus está voltando. A graça, a porta da graça vai se fechar. Muitos ficarão para trás. E a igreja não pode estar distraída neste momento. Nós estamos de partida. Após esse avivamento, a igreja vai partir. E os nossos irmãos que estão distraídos ficarão para trás. Então alerte pessoas, converse, explique, tá certo? Fale com eles sobre a necessidade de estar mais perto de Cristo neste momento. Amém? Eu conto com a sua ajuda. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.